como vai? Tudo bem? Que alegria saber que você está aí do outro lado da tela, conectado ao podcast Mundo Empresarial. Seja bem-vindo, bem-vinda. Começa agora mais um programa que tem feito sucesso cada vez mais e que tem dado oportunidade para tantos empresários compartilharem muitos insights valiosos, contar um pouco da trajetória desse universo empreendedor. Fique à vontade, vem com a gente, o programa começa a partir de agora. Já já a gente apresenta os nossos convidados, mas antes convido você já a deixar o seu like aí, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações. Vem com a gente porque tem muito conteúdo de qualidade. Lembrando mais uma vez que o podcast Mundo Empresarial agora conta com o patrocínio do Grupo Convenção, que é uma marca desde a década de 1930 que faz parte aí da história da nossa região e principalmente do Brasil. São décadas de tradição, levando sabor, qualidade e momentos inesquecíveis para milhões de pessoas, seja através dos refrigerantes clássicos, das cervejas artesanais ou dos lançamentos que conquistam cada vez mais espaço. O Grupo Convenção está presente aí em celebrações, encontros e na rotina de quem valoriza o verdadeiro sabor brasileiro. Pois é, e essa parceria tem ainda mais significado porque a Convenção nasceu em Itu, aqui na cidade, aqui onde fica, né, a sede do programa Mundo Empresarial. É a força do nosso município ganhando destaque nacional. Então fica a dica aí para você, para todo mundo que está assistindo. Da próxima vez que você for brindar, reunir os amigos, os familiares e curtir, enfim, escolha os produtos da Convenção e sinta a diferença de um sabor que ultrapassa gerações. E desde já fica aqui o nosso muito obrigado ao pessoal do Grupo Convenção, junto aqui no podcast Mundo Empresarial. Lembrando que além de assistir aqui no YouTube, você também pode ouvir esse conteúdo através da Apple Music ou também no Spotify. Só procurar aí por podcast Mundo Empresarial. Combinado? Fica à vontade aí, vem com a gente, o programa está começando. E agora, sem muitas delongas, hora de apresentar os nossos convidados. Pois é, representando a MG3 Comercial, lá da Zona Norte de São Paulo, aqui comigo o Fernando Teodoro Fiore, também o Felipe Fávaro e também o Gustavo Fávaro. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Como estão? Tudo bem? Obrigado, bem, graças a Deus. Obrigado do convite aí a vocês, do pessoal do Mundo Empresarial. Muito bacana estar aqui, batendo esse papo com vocês, explicando um pouquinho aí da história da MG3 aí. Legal. E aí, Felipe, como vai? Pô, graças a Deus bem. Espero que todos vocês também. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom a gente estar falando aqui da nossa história. Pode ter um papo, né, sobre comércio, trabalho. A gente adora, vive isso. E é um prazer estar aqui, muito grande. Muito obrigado, viu? Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Mais uma vez aqui no Mundo Empresarial. Ano passado vocês foram lá e agora a gente está aqui com vocês. Vamos falar mais um pouquinho da MG3 e nessa trajetória que a gente tem há 34 anos. Verdade, bem lembrado. O programa Mundo Empresarial já esteve lá na sede da MG3 Comercial, na Zona Norte de São Paulo, ali no bairro do Limão, não é isso? Isso. E nossa equipe já esteve lá fazendo imagens, conhecendo todo o processo, a produção, a distribuição dos materiais. E agora é vocês que estão aqui na nossa sede para contar um pouco mais dessa história, dessa bonita história, nesses 34 anos da MG3 Comercial, que é uma empresa distribuidora e revendedora de metais ferrosos e não ferrosos para a indústria, para o setor industrial. Perfeito. Eu queria que vocês contassem um pouco como é que tudo começou, por favor. Eu acho que é justo, acho que nós estamos aqui com a segunda geração, né, da família. O Marcelo, que é o pai do Gustavo e do Felipe, começou tudo isso. Acho que é justo eles contarem, é mais bonito você ver eles contando a história de nasceram já inseridos no meio, né? Então, eu acho que os dois podem te dar uma ideia de como começou a história toda. Por favor, meninos. Bom, vamos começar então. Se eu esquecer de alguma coisa, você me corrige aí. Bom, tudo começou há uns 34 anos atrás, lá em 91, né? Meu pai veio de uma família simples, então ele trabalhava com os irmãos dele, uma época trabalhou com estúdio de fotografia também, e sempre foi um sonho dele, vontade dele de ter o próprio negócio. E aí naquela época ele viu um anúncio da Dona Maria Antônia, que foi a fundadora da empresa. Só contextualizando, em 91, logo após o Plano Collor. Então muitas empresas fecharam e foi nesse meio aí que a Marcela, meu pai, achou a
a longo, né? Chamava longo, isso. Fato importante esse, porque, né, por causa disso tudo que estava acontecendo, contexto socioeconômico aí, a gente viu muitas Muito pessoas... abalado, muito né? abalado, muitas pessoas, né, meio mal das pernas. E aí ela precisava de um sócio realmente para dar continuidade na empresa. E meu pai tinha um pouquinho de dinheiro que ele conseguiu juntar naquela época. E falou, pô, vou entrar, né? Conversou com ela, viu um pouco do negócio. E aí decidiu abraçar essa oportunidade aí. Até porque não tinha muitas, né? Então foi o que deu pra fazer. E aí ele entrou com sociedade com ela em 91. Ficou aí, se eu não me engano, acho que uns Quase 2 anos de isso. sociedade. Esses 2 anos, infelizmente, ela acabou não conseguindo cumprir certas metas que eles tinham estipulado lá no começo, né? No acordo inicial. E meu pai achou que, pô, dava pra ele fazer a empresa crescer, né? Fazer a coisa andar pra frente. E ele falou, pô, eu vou comprar a parte dela e tocar pra mim o negócio. E aí foi quando, em 93, 94 aí, ele assumiu 100% a empresa. E nasceu a Maxfer Metais, né? Que antes era Longo, comércio de metais. E aí nasceu a Maxfer, que tá aí presente até hoje no nosso ramo. Bacana. Que faz parte aí do grupo MG3 Comercial. Isso. E nesse início da trajetória, a Maxfer, o grupo MG3, até então era um distribuidor de ferro fundido. Isso. Exatamente. Quando a dona Maria Antônia sai, ela ainda era distribuidora da fundição Tupi. E na hora que meu pai assume 100%, a Maxfer continua sendo distribuidora. E daí começa a ir atrás de clientes novos, começa a ir atrás de cortar material, que ele tinha um amigo que emprestava aos finais de semana a máquina da empresa dele, se eu não me engano... Microgear. Microgear, Isso. uma parceira até hoje, só temos a agradecer, porque só estamos aqui hoje por causa dele. E daí ia comprando barras não inteiras da Tupi, porque a gente ainda não tinha condições de comprar barras inteiras, ia cortando para os clientes. Fomos crescendo de tempo em tempo, ano a ano, começamos a comprar barra inteira, indo clientes maiores, até chegar começo dos anos 2000, começamos a não só vender ferro fundido, como também entrou bronze, latão, e dessa época fomos atrás dos outros materiais que nós vendemos até hoje. E são os metais não ferrosos. Exatamente. Que legal, hein? Metais ferrosos e não ferrosos, né? Alumínio, bronze, cobre e o ferro fundido e também o inox. Isso. E hoje, esse material é comercializado para quais empresas? Assim, para quais setores da indústria nacional? Legal. Bom, o nosso foco é a parte da indústria, então, manutenção e fabricação de máquinas, principalmente, onde o material é mais usado. Usado bastante também em manutenção de usinas de álcool e açúcar. Bom, praticamente tudo que você vê hoje tem um dedinho. Tem um pouquinho de ferro, tem um pouquinho de metal da MG3. Fabricante de máquinas no geral, né? Então, onde tiver máquina, tem MG3. Tem MG3. Legal. Ô, Fernando, e o que torna a MG3 uma referência nesse setor na comparação com os outros distribuidores pelo Brasil? Eu acredito muito no nível de serviço que a gente presta, né? A gente tem um compromisso com o cliente, principalmente no prazo de entrega, né? A gente tem um estoque significativo justamente para atender quase que pronta entrega, praticamente, né? A gente dá a gente tem um prazo estipulado que se o cliente a barra ou o produto não cortado, por exemplo, ele vai receber o produto em até 48 horas. Legal. Né? Então, e se precisar cortar, a gente pede 1 ou 2 dias a mais, lógico, dependendo da região do país, sem dúvida nenhuma, mas é um compromisso que a gente tem. Então, esse é um diferencial, é uma vantagem competitiva que a gente tem perante os nossos concorrentes, que são muitos, né? Então, a gente imagina o tamanho do mercado, vamos falar do aço, por exemplo, estima-se que para esse ano o aço, o comércio nacional de aço vai girar em torno de 26 milhões de toneladas, né? Então, é um mercado gigantesco. Então, a gente está inserido nesse mercado aí. É um mercado ultra competitivo, que é comoditizado. Nós estamos falando que não tem um valor agregado, muito agregado no produto. Então, o nosso diferencial é esse.
tá cortando, atendendo o cliente, atendendo bem o cliente, vendo para o que ele vai utilizar, onde ele vai utilizar, qual o tipo de produto que é o melhor para ele. Né? Eu acredito muito nesse nível de serviço que a gente presta para o nosso cliente. Bacana. E quando você fala sobre entregar quase praticamente tendo já pronta entrega, isso significa que a MG3 comercial ela tem um volume expressivo no estoque? Temos um número significativo no estoque. Diego a dizer que é um número impressionante, o estoque, graças a Deus, né? Justamente pensando nisso, né? Pensando na necessidade e em atender melhor o cliente, né? A gente sabe que lá atrás isso não era uma realidade na empresa, como o Gustavo e o Felipe bem colocaram. A empresa começou pequenininha, né? E aí foi crescendo, foi tomando corpo, né, com a vinda deles, principalmente também a mudança de mentalidade, né, na empresa, vindo essa segunda geração participando, né, então e sempre muito focado na qualidade e no serviço para o cliente. Desde sempre o nosso foco sempre foi o cliente, né? Engraçado. A gente falando aqui até parece que as coisas às vezes aconteceram rápido, né? Mas foi muito lento. Uhum. Todo esse processo de quando a gente começou lá atrás, a distribuição só do ferro fundido, até a gente chegar nos materiais não ferrosos, que isso foi só lá no começo dos anos 2000. Antes disso, o nosso foco sempre foi o cliente. Então, a gente sempre tentou buscar ter um bom espaço para atender o cliente, né? Para um bom local de retirada desse material. Uhum. Passamos alguns apertos aí até chegar num primeiro galpão, assim, onde a gente realmente podia ter um lugar apresentável, vamos assim dizer, para nossos clientes. A empresa começou em uma casa que era da minha avó, que ela ia, se eu não me engano, dar para minha tia, quando ela casasse, mas o meu pai precisava de um lugar para estocar o estoque, estocar o ferro fundido, e não tinha lugar. Então, aquela casa ele foi derrubando cômodo a cômodo, quando ia precisando aumentar o espaço, até que ela virou um depósito, assim, mas era uma casa. Uma Sim. casa com portão, num bairro onde era só pessoas... Era residencial, normal, né? Era residencial. Era residencial. Então, começou ali, em uma casa... Não tinha nada. Nem 100 metros quadrados. E hoje nós estamos falando de Vizinho denunciando a gente. Então é verdade. Assim, o Marcelo percebeu isso aí. Estamos falando já perto de 97, mais ou menos, né? Que os vizinhos, por ser um bairro residencial, os vizinhos começaram a reclamar do barulho. E o Marcelo, muito preocupado, falou: eu preciso continuar trabalhando, mas eu preciso mudar. Né? Então foi aí que a empresa saiu, foi num lugar provisório ali na Vila Maria, Vila Guilherme, ali na região. Ficou um ano e pouquinho lá e depois mudou para Ouro Grosso. Né? E aí depois, já aí de uns 10 anos lá na Ouro Grosso, mais ou menos, que foi quando mudou pro prédio que a gente está hoje. Né? Hoje são 2.500 metros quadrados hoje de área total. Né? Uma entrada em 2 ruas, toda uma estrutura, como o Felipe muito bem colocou, para atender o cliente, para ter a facilidade de carregar, descarga de produto, né? Isso é muito importante. Para os caminhões, que isso já é um diferencial. É isso mesmo. O caminhoneiro não fica esperando na rua. Volta e meia a gente vê os motoristas agradecendo ali pela preocupação que a gente tem, porque eles falam que é o melhor lugar para retirar. Realmente foi uma preocupação que a gente sempre teve, né? Desde o começo. Sim. Então, Não é à toa que um dos nossos valores é o bem-estar. exato. Desde a criação da empresa, um dos nossos valores é bem-estar. bem-estar. Não só para nós, como nossos funcionários, portanto, para os nossos stakeholders, né? Nossos clientes e parceiros. Ô Felipe, agora conta para o pessoal de casa. A princípio, vocês trabalhavam com venda, distribuição de ferro fundido. E o que motivou vocês a ampliar esse portfólio, ter outros produtos além do ferro, como o alumínio, o cobre, o bronze e o inox? Bom, o que levou foi um processo meio natural, assim, né? Bem natural, eu diria. Nossos clientes, grande parte deles, acabam usando mais de um tipo de metal. Então, foi uma transição bem natural, a empresa foi crescendo, a gente teve a vinda de um parceiro comercial, um vendedor nosso que está com a gente até hoje, que conhece muito de bronze e latão, que são metais que andam junto aí com o ferro fundido, a maioria dos clientes usa os dois. Então, para a gente atender melhor os clientes e para a empresa crescer, a gente colocou essas 2 linhas de material e começou a
atender outras necessidades, né? Necessidades específicas de clientes aí. Uhum. E no início do programa eu disse, né, que a MG3 Comercial trabalha com metais ferrosos e não ferrosos. Sim. Qual a diferença para o pessoal de casa entender? Diferença do metal ferroso pro não ferroso? Boa pergunta. Bastante gente tem dúvida disso aí. A maioria do pessoal, inclusive, erra quando a gente faz essa pergunta aí. Por exemplo, é igual o próprio apresentador, né? Quando eu perguntei aqui fora do ar, né? Porque o metal não ferroso... Porque o metal ferroso... Olha, agora até me confundi aqui, mas tudo bem. Porque o metal ferroso... Enferruja e o não ferroso não enferruja? Seria isso? Então, isso é o que a maioria pensa, mas na verdade... Antes de você falar... Coloquem aí nos comentários o que vocês acham que é. Boa. Manda aí. Primeiro escreve. Na sua opinião. Muito bem. É verdade. Vamos lá. Lembrado. Bom, e você me corrige aí, que você é o cara mais técnico. Não, a gente tá aqui com o engenheiro. O engenheiro aqui, ele vai saber. Bom, mas vamos lá. O pessoal acha que a diferença é o fato de enferrujar ou não enferrujar, né? Bom, pra gente começar... Isso que a gente chama de enferrujar, como dito aqui antes, né? Fora do ar, né? Sim. Fora do ar. A gente usa esse termo mais para... Pro público leigo, né? Pro público leigo, porque a verdade é assim, o material ele oxida, Sim. né? Isso é o que faz enferrujar. Ele oxida e aí traz aquela ferrugem que é o que a gente consegue perceber visualmente. E todo material ele oxida. Alguns duram mais, outros duram menos. Você consegue ver visualmente de maneiras diferentes, mas ele oxida, ele tem esse contato com o oxigênio, né? E essa reação. Então... O que diferencia, então, é só o tempo. Mas que todo material vai se oxidar um dia, vai. Exatamente. É bem por aí. Bom... O que diferencia é a quantidade de ferro no material. Isso. Na liga. Ferroso ou não ferroso. Se eu não me engano, a partir de 70% ele é considerado ferroso. Menos que isso ainda não. Ou 30%. Alguma coisa inversa. Mas é a quantidade de ferro. Então, por exemplo, o aço inox, que a gente vê todo mundo falando por aí. Ele tem menos. Não ferroso. Ele tem menos ferro do que, obviamente, ferro fundido. Mas ele é um metal ferroso. Sendo um dos mais conhecidos, aço inoxidável é ferroso. Isso é o que a galera mais confunde, né? Falar Pois é. aço inox, inoxidável não é ferroso. Mas é. E aí, você sabia disso? Você sabia disso? Não? Se de repente já sabia, legal. Se não sabia, aí tá aprendendo um pouquinho aqui no podcast Mundo Empresarial também. Aliás, a gente falou aqui, mas bem lembrado mais cedo, né? Fora das câmeras pelo nosso engenheiro, nem todas as ligas são ferrosas. Depende da liga. Claro, porque a liga é o que diferencia a composição do material, né? Então, quando a gente fala de aço inox, a gente tem algumas diferentes variações do aço inox, né? Composições diferentes. Então, a gente comentou aqui antes, para você perceber se ele seria ferroso ou não, é um teste que a gente tem rápido de fazer, é pegar um ímã e ver se ele gruda no material. Quando ele não gruda, ele é inoxidável e não ferroso. Não ferroso, acho que todos são, né? Muito bem. Ferroso, acho que todos são. Que gruda no ímã? Não, até os que não grudam no ímã, acho que são ferrosos também. Mas... É uma coisa pra... Aí é muito é muito técnico. É uma coisa pro próximo podcast. Tá Aí a gente testa, volta aqui. Vamos É isso aí. Ainda no próximo vocês contam pra gente. Mas é bem por aí, entendeu? Legal. Ô, Fernando, agora conta aí, como é pra você, que tá chegando recentemente, né, na empresa, mas com uma grande bagagem empresarial, já atuou em outros segmentos, mas sempre em lideranças, capitaneando muitas empresas, e agora fazer parte desse time de uma história aí de mais de 30 anos. Como é para você estar liderando, enfim, tá aí ajudando o Marcelo, os filhos, essa segunda geração que... É um desafio, né? Primeiro está sendo muito prazeroso esses 45, 50 dias que eu estou à frente da empresa. A família me recebeu muito bem, né? A liberdade que eu tenho para trabalhar, para exercer ao que me foi proposto, ao que eu propus como projeto, né? Porque tudo é um projeto, né? Então, assim, eu tenho certeza que a gente vai estar colocando a empresa aí num patamar diferente, né? Hoje ela já tem... Ela é reconhecida pelo sucesso, pela qualidade do serviço prestado, tudo, e a gente quer melhorar, né? Sempre existe espaço para melhorias, né? E tanto o Felipe quanto o Gustavo sempre eles prezam por isso,
né? Então, acredito muito nesse sucesso da MG3 aí para os próximos anos. Eu tenho certeza que vocês vão ouvir falar bastante da gente ainda, tenho certeza disso. Legal. Só fazendo um parênteses aqui, né? É legal a gente falar. Pô, faz 45 dias aproximadamente que o Fernando tá com a gente. Cara novo e tal, mas a gente observa o trabalho dele, já vem de longa data aí, a gente conhece o Fernando já tem uns 11 anos mais ou menos. Então a gente sabe que é uma pessoa esforçada, capacitada e antes a gente até queria ter trazido ele pra trabalhar com a gente, mas a verdade é que não dava pra pagar, ele é meio caro, né? Jogador caro, né? Cachê alto, né? Não, mas isso que o Felipe falou é verdade, né? Eu conheço a família há muito tempo já, né? Então, assim, tenho um respeito e um carinho por eles na parte pessoal aí ímpar, eles sabem disso, né? E profissionalmente sabem. Conheci o meu trabalho, principalmente o Marcelo conhecia o meu trabalho. E em 2021, quando eu teve a minha primeira mudança de carreira, a gente já tinha uma conversa, né? Naquele momento não deu certo. Iniciou o namoro ali, tudo, e agora... Ele deu fora. E agora em 25... Agora deu match. E agora deu... A gente acredita muito no projeto, né? Apresentei uma ideia para isso, o que a gente acredita, o que a gente pode chegar, né? E visando sempre uma governança corporativa na empresa, tudo. Então, o caminho está sendo traçado aí, mas de fato, eu sou muito grato, né? A oportunidade que eles me deram para estar exercendo o trabalho aí, e eu tenho certeza que a gente vai atingir todos os objetivos propostos. Legal. Ô Fernando, e a MG3 se destaca bastante pela entrega do material sob medida para o cliente, né? Vocês trabalham com essa parte de cortes, né? Entrega o material, o cliente precisa de acordo com aquela necessidade. Isso, é um diferencial que a gente tem. Hoje, contamos com 14 máquinas de corte, né? A última que chegou para uma bitola um pouco maior do que a gente tinha, ela corta os blocos de ferro ou de alumínio de 1.600 milímetros, se eu não estou... 1.600 por 1.100. De 1.100. Nós estamos falando de peças de 1,10 m por 1,60 m, né? Então, é um diferencial. São poucas empresas que têm o maquinário que a gente tem hoje, né? Então, e o diferencial é esse, você estar prestando esse serviço, porque, como eu disse anteriormente, é um commodity, né? Então, assim, a variação de preço, é muito pequena entre os concorrentes. Então, a gente tem que se diferenciar pelo serviço. Exato. E esse é um deles. E vocês, né, de alguma forma, acabam sendo impactados por isso, né? Sem dúvida nenhuma. O dólar que sobe, o valor da matéria-prima de vocês que sobe. Perfeito. E como isso tentar não repassar para o cliente, né? É um desafio diário. A gente tem parceiros, né, como a Tupi mesmo, como a Termomecânica, que são parceiros nossos de longa data. A gente tenta absorver, porque, como você falou, às vezes a mudança de preço ela é mensal. Todo mês muda. A variação da LME, que a gente fala, né? Que é a Bolsa de Londres, né? Para os metais. É diária. Se fosse seguir a LME, o cliente diário. ia ficar louco. Então a gente absorve alguma coisa, sem dúvida nenhuma, porque a gente tem, assim como temos os parceiros, nós temos clientes de longa data. Né? Então a gente respeita muito isso, a gente preza muito por isso. Né? Então é um desafio. A gente tem hoje, a maior parte dos nossos produtos é do mercado nacional, então a gente tem um impacto menor nessa variação cambial, mas existem os projetos, a gente tem um monte de projeto aí para os próximos anos, de estar recorrendo no mercado externo, de estar buscando fornecedores em outros países, né? A gente sabe do potencial da China, potencial da Índia, Austrália, que são países reconhecidamente fornecedores do nosso tipo de material, né? Mas é um projeto, coisa de médio e longo prazo, né? Nada num curto espaço de tempo. A gente tem produto hoje, a gente traz produto hoje da China, num volume menor, a gente tem fornecedor na Espanha, né? Então a gente sofre, quer queira, quer não, não crise, mas essa variação cambial que vem acontecendo aí nos últimos anos, quer queira, quer não, impacta o negócio. Muito bem. E sobre esse trabalho, né, essa parceria com empresas do exterior, vocês para isso contam com uma outra base operacional lá em Santa Catarina? Isso, a gente tem, né, uma filial em Santa Catarina, né, perto ali dos portos de Itajaí Navegantes, né, onde a gente tem alguns os produtos que são importados por lá, recebemos por lá e trazemos para São Paulo, que é onde estão a maior parte dos nossos clientes, né? Então, principalmente para a parte de logística, é importante estar o material aqui, no estoque que a gente tem aqui. Muito bem. Ô Gustavo, e fala um pouco sobre essa parceria que vocês têm, que a MG3 possui, né, com a maior fundição do mundo, Sim. Que é a Tupi. Como a gente falou, desde o começo, distribuidor Tupi e provavelmente até morrer distribuidor Tupi. Temos diversos concorrentes que vendem ferro fundido, falando que é Tupi,
e você vê a qualidade é totalmente diferente. Não é comparar banana com maçã. Então, nosso ferro fundido é Tupi, sempre vai ser. Temos uma parceria de longa data, treinamentos mensais com a Tupi, nossos vendedores vão lá, eles vêm aqui visitar a gente. É uma parceria que é recíproca, né? Hoje em dia, parceria virou uma palavra tão usada para qualquer coisa, não. Tupi, a gente fala com orgulho que é uma parceria. A gente tem fornecedores, claro. Não é parceria, é um fornecedor ou outro ali para um material que não é tão de giro, por exemplo. Mas Tupi não. Tupi é uma parceria. Até materiais bem de giro, a gente tem alguns fornecedores aí que podiam ser um pouquinho mais parceiros. Calma que a gente vai trabalhar para isso, gente. Exatamente. Um pouquinho mais parceiros da Tupi, a gente realmente não tem o que reclamar. Só gratidão por tudo que fizeram e fazem aí pela gente, né? Não, se você pensar o volume que movimenta, a Tupi, como você falou, é uma das maiores fundições do mundo, né? Então a gente tem, e saber que a gente faz parte de um seleto grupo, porque a Tupi, ela tem uma política comercial bem restritiva, né? A gente sabe que para você poder chegar a ser um dos distribuidores da Tupi, não é fácil, né? Então, e assim... Por isso que é um orgulho pra gente. É isso aí, porque o Marcelo começou lá atrás, sempre tratou com respeito, né? Sempre respeitou a marca Tupi, né? E a Tupi também sempre respeitou a Maxfer MG3. E isso é importante. Então, como os meninos muito bem colocaram, é recíproco, né? E isso é muito legal. Bacana. E fala um pouco sobre o time que vocês têm lá, que faz tocar os serviços aí da MG3 comercial, né? Vocês estão numa área muito bem localizada, estrategicamente. Sim. E os profissionais que vocês contam lá nessa parte de logística, na distribuição do material, no corte, no recebimento da matéria-prima, tudo mais. Legal. Bom, o nosso time hoje lá tá um time bem maior do que quando começou. A gente tá aí por volta mais ou menos de 40 pessoas. Querendo ou não, é a parte fundamental do nosso negócio, né? A gente precisa ter um time bom, pessoas dispostas a trabalhar e a atender as necessidades do cliente. Então, a gente tem muita preocupação com isso. Hoje, inclusive, você deve saber, tá bem difícil achar mão de obra boa aí. Então, vem sendo cada vez... Isso é chovendo molhado, né? Você sabe que de 10 entrevistados que a gente 10 empresas que a gente entrevista aqui no programa, pelo menos 11 falam desse problema que é a mão de obra. Conta aqui pra ele o que aconteceu recentemente lá na empresa. E eu vou complementar antes desse caso aí que a gente vai compartilhar, assim, eu como recém-chegado na empresa, né, vindo de empresas muito grandes, né, de outros segmentos também, o time que tá lá é um time muito bom. Né, você vê as pessoas engajadas. A gente recentemente teve uma pesquisa, agora em agosto, uma pesquisa de clima, onde você vê o feedback, o orgulho que os funcionários têm de trabalhar na MG3. Né? Então, a gente não vê... Imagina, venho de empresas com faturamentos estratosféricos, vamos dizer assim, o penúltimo que eu trabalhei, nós estamos falando de 1 bilhão de euros de faturamento. Né? Então, e você vê o orgulho dos funcionários engajados, não vê em dificuldade, só vê em oportunidade. Então, a empresa acho que está muito bem servida da parte de mão de obra, assim. O time é muito forte. Eu acho que esse também é um dos diferenciais competitivos que a gente tem. A qualificação da nossa mão de obra. Muito bem. Agora, peraí, qual que você falou do case? Não. Porque, já tá difícil achar mão de obra para trabalhar hoje, né? Então, aí você vai, faz 20 entrevistas, você acha, sei lá, 2 para fazer o teste. Aí você faz o teste. Cara, eu te juro, esse cara foi engraçado. Ele começou lá para trabalhar, ele foi um dia. No dia seguinte, ele já não foi mais. Nossa, verdade. E pediu arrego. Só que, como vocês muito bem falaram, é uma dificuldade que não é só a gente que enfrenta. A gente sabe disso, né? Então, mas é uma coisa que a gente vai começar e a gente tem que saber trabalhar com isso. Né? Então, a gente valorizar o nosso funcionário para que esse turnover seja cada vez menor. Né? E hoje, acredito muito que o trabalho que eles vêm fazendo ao longo desses 34 anos, né? Muito bem feito, por sinal. Né? Eu acho que não chegaram aonde estão, não é à toa. Né? A posição da MG3 hoje é muito em virtude da mentalidade tanto do Marcelo quanto da Giovana e dos meninos. Né? Então eu tô aqui para somar, mas o trabalho, a pavimentação que eles fizeram nesse caminho foi muito bem feita. Né? Bacana. Ô Gustavo, a MG3 se destaca muito vocês destacam pela agilidade e flexibilidade na logística, na hora da entrega do material e tudo mais. E como que começa esse atendimento até chegar nessa parte da logística de fato na entrega? Bom,
vamos falar da parte de processos, né? Uhum. Tanto na parte de material, acho que material eu vou deixar pro meu irmão, que ele que tá no operacional. Uhum. Agora, na parte de vendas, por exemplo. Nosso cliente entra em contato ou pelo site, ele acha a gente, ou pelas redes sociais. Uhum. Vai entrar em contato ou pelo e-mail, WhatsApp. Já tem uma equipe de pelo menos 10 vendedores prontos para atender ele. 10 Então, vendedores muito bem capacitados, inclusive. Sim. Só comentando aí que você falou do time, a gente tem vendedor hoje lá que tá fazendo 25 anos de casa. Poxa, que legal. que a Pra maior você parte, ver o mais de quanto 10 a gente valoriza quem tá com a gente aí desde sempre. Bacana. E o quanto a gente preza, né, pelo nosso time. Pode Uma continuar. coisa que não vê em muitos ramos, ainda Sim. mais no nosso. Verdade. Exato. E daí, e como que funciona o atendimento lá? Chega, passa pelos seus vendedores, pelos seus... Isso, daí chega 10 vendedores prontos para te atender, todos os vendedores qualificados em todos os produtos, claro que tem vendedor que entende um pouco mais de bronze, outro um pouco mais de ferro, especialidade de cada um, isso faz parte. Os vendedores até conversam entre si, ó, esse aqui quer um ferro mais especializado, vou passar para você. Não tem essa, os vendedores são muito colegas, amigos, eles compartilham. Muitos parceiros, eles se repassam muitos clientes, sim. Tem que- Principalmente quando exatamente. eles sabem que tem um colega de trabalho, né, que tá mais por dentro de um mercado de tal material. E eles, essa troca que eles têm é bem legal. A gente gosta bastante de ver. E vocês possuem uma carteira fixa de clientes, tem bastante recorrência pelos produtos. Sim. Ah, são quase 35 anos, temos mais de 15 mil clientes na carteira, claro, alguns nem devem existir mais, isso faz parte, mas temos mais de 15 mil desses, maior parte recorrente. Temos, claro, clientes novos que vêm entrando todo mês, mas realmente a maior parte é cliente recorrente que não larga a MG3 por nada. E sempre aquele perfil de produto, ou de repente, poxa, tá lançando uma coisa nova, vocês vão entender o processo de produção para, dependendo, adequar a matéria-prima, o produto que vocês fornecem para o cliente? Exatamente, isso Claro. é outro diferencial nosso. Nós, vendedores, vão visitar. Ele pergunta o que você quer fazer para entender, o cliente chega e quer comprar um inox 304, como a gente estava falando. O vendedor vai lá, claro que não é um engenheiro, mas ele vai entender, vai falar, 304 às vezes não é a melhor coisa. Às vezes um 304L, um 316. Então, o vendedor tá para ajudar. Não quer só vender com o maior preço possível, não. Ele quer fornecer o material certo para a aplicação certa. Isso a gente preza muito, que nem eu falei, bem-estar, qualidade, sempre foi um dos nossos valores. E às vezes até o contrário, né? Até o contrário, às vezes ele quer um inox 304, porque é mais caro, a gente fala, não, 430 que é mais barato, já vai te atende a atender. necessidade, Não né? precisa desse daqui. Isso que eles estão falando é muito importante, porque eu com 50 dias de empresa, presenciei um agora, né? Nessas 2 semanas que passaram aí, onde o cliente entrando no mercado de piscina, e tinha a crença de que, não, eu vou colocar dentro da água o aço inox porque não enferruja. E ele... Voltamos naquela parte da E aí oxidação. o vendedor falou assim, não, olha, não é bem assim, sabe? O inox, ele vai ter uma vida maior, mas se ele não tiver o contato com a água. Então, explicou pro cliente, e o cliente falou, poxa, eu não sabia, porque eu estava entrando no ramo, um ramo novo para ele também, mas ele tinha a crença de que o inox, porque não enferruja, vou colocar dentro da piscina. Vai então, resolver assim, meu problema. No começo vai. No começo pode, nem acho que no começo vai, porque eu acho que com o contato da água, o inox, a oxidação dele é muito maior, né? Então, são pontos, é o diferencial que a gente tem, porque a gente está ali para prestar o serviço, para atender bem o cliente, que os meninos muito bem colocaram, né? Não quero só vender o mais caro, não, a gente vai vender o produto que é para aquilo que você está procurando. Eu acho que isso é importante para a gente. A gente quando tá a gente aqui para consegue- resolver problema. Isso. Exato. Solução. Pra gente é até melhor quando a gente consegue oferecer uma solução mais barata pro cliente, porque, querendo ou não, isso deixa ele mesmo mais competitivo no mercado. Então, não tem porquê. E ele volta. Né? Exatamente. Ele cria esse elo de confiança entre fornecedor e cliente, é muito importante. Porque ele vai falar, poxa, os meninos, a MG3 me auxiliou muito bem. Vou voltar, vou comprar lá de novo. E assim você vai trazendo esses clientes recorrentes. E querendo ou não, é o que você falou, né? Por exemplo, às vezes é um cliente que tá entrando agora no mercado. Nossa vontade é que ele cresça, que ele perdure no mercado, pra ele continuar sendo nosso cliente. É isso mesmo. Então, Ô Gustavo, e fala sobre a implementação de tecnologias. Vocês fazem, já é uma realidade lá na MG3? Sim. Desde a minha chegada em 21, até comentei um pouco na entrevista que a gente teve no Mundo Empresarial também, a gente começou a implementar várias coisas para otimizar processos. Então, desde o Office 365 para melhorar transmissão de e-mail, para melhorar classificação de planilhas, documentos em Word, enfim.
Também começou a implementar a ferramenta de WhatsApp para distribuir todos os contatos para os vendedores. Nosso sistema interno, nosso ERP, é um sistema nosso do grupo, não é um sistema à parte, então não tem risco nenhum de vazar dados do cliente. Hoje em dia, com a LGPD, muito importante, não tem esse risco hoje no MG3, então podem ficar tranquilos. E somos certificados ISO 9000, né? Então, só mostra o nosso comprometimento com a qualidade dos processos. Além dos materiais e qualidade no atendimento, os processos em si também são sempre auditados. Sempre os melhores digo, possíveis. porque, meu Deus do céu, eu cuido dos processos, ele veio querer colocar esses negócios de certificado disso, aquilo. Nossa, a gente fica louco, porque, meu Deus do céu. E além da ISO 9001, vocês estão aí galgando a conquista de outras certificações? Indo para a ISO 14000, que é de meio ambiente. E atrás, talvez, da 45, talvez vai demorar um pouco mais, que daí já entra um pouco em segurança de máquina. Daí o investimento é um pouco maior, realmente, porque tem que preparar as máquinas. Mas vamos atrás dessas duas. Estamos indo atrás também do certificado de melhor empresa para se trabalhar, só que aí não é muito a nossa parte. Nossos funcionários têm que ir atrás disso, mas a gente está também buscando. Great Place to Nada que a gente já não tenha, só não tem o certificado ainda. Sim. A MG3 já está pronta, só precisa do certificado. Bacana. E vocês comentaram, né, que a MG3 ela tem já uma atuação forte na importação dessa matéria-prima. E na exportação, vocês já fazem algum tipo de trabalho? Atualmente não. É uma coisa que Uma ou outra. já fizemos, né? Não é que a gente nunca fez. A gente já fez, não é algo recorrente, mas a gente está aberto aí para... É claro que isso é um passo um pouquinho mais distante, porque a gente está sempre preocupado. Claro, a gente sempre quer atender novos mercados, mas a gente tem que estar sempre mantendo a qualidade no que a gente já atende. Né? Então... Muito bem, estamos aqui batendo papo, conhecendo um pouco mais da MG3 Comercial, essa empresa lá da capital paulista, também com filial em Santa Catarina, que atende todo o mercado, todo o setor industrial, oferecendo aí metal ferroso e não ferroso. E a gente está conhecendo essa bonita trajetória, né? Uma empresa que já está na sua segunda geração, são 34 anos no mercado. Bom, antes da gente continuar esse nosso bate-papo, quero convidar você que está acompanhando o nosso programa, você que também tem... você que é empresário, empreendedor, tem uma história bacana assim como a da MG3, bom, quer participar do programa, quer contar, quer compartilhar um pouco da sua trajetória nesse universo, bom, então entre em contato com a nossa equipe, descubra como participar do podcast Mundo Empresarial. É um programa que cresce cada dia mais, estamos na 3ª temporada, são quase 140 mil inscritos no YouTube, pois é uma grande vitrine, vai te dar muita visibilidade para o seu negócio, para a tua empresa e oportunidade de fazer network, de fazer novos negócios, por que não? Então, descubra, entre em contato com o nosso programa, descubra como participar, seja aqui do podcast ou então até mesmo do programa Mundo Empresarial, que é exibido todos os domingos pela Rede TV em todo o país e também na VTV SBT, que é afiliada do SBT para as regiões de Campinas e Litoral Sul de São Paulo. Inclusive, a MG3 Comercial participou, né, recentemente. Conta pro pessoal de casa como é que foi a experiência, Gustavo, Felipe, de ter a nossa equipe de gravação lá, captando todas as imagens, todo o processo de trabalho de vocês. Bom, vou deixar o Gu falar um pouco mais dessa parte aí. Que... Foi muito tranquilo, ficou muito à vontade. Acho que a gente estava um pouco com receio, que a gente nunca tinha feito nada de gravação, aparecer na TV, sempre pensa, meu Deus, como é que vai ser? Foi muito tranquilo, pessoal super legal, super gente boa, chegaram, deram uma volta na empresa para conhecer, batemos um papo, contamos um pouco da história antes, claro, para eles entenderem também, saber para onde conduzir um pouco a conversa. É bom o pessoal aí saber, né? Inclusive só estamos voltando aqui hoje porque desde o começo a gente sempre foi muito bem recebido pela equipe, muito bem atendido, se sentimos em casa. Que bom, que bom. Então não é porque a gente tá aqui que a gente vai falar bem, a gente só voltou porque gostou do trabalho. É isso aí, que a gente trabalha com verdades. E eu posso falar que eu não participei desse trabalho que vocês fizeram antes, mas eu vi o resultado final. E eu fiquei muito contente com como o tratamento que foi dado, as informações. Eu acho que foi muito, muito bacana. O profissionalismo de todo o time. Eu acho que isso é uma coisa também que tem que se pontuar, porque o resultado ficou muito, muito bom mesmo. Então, parabéns pra vocês mesmo. Hoje em dia é difícil, né? Ver um jornalismo sério. Jornalismo Verdade. é muito manipulado hoje. Então, quando a gente vê algo
bom, tem que elogiar. Verdade. Bacana, vamos brindar então. Eu quero até aproveitar aqui a gentileza do pessoal do Grupo Convenção. Vamos brindar aqui com os refrigerantes do Grupo Convenção. Agradeço. Por favor, Você fique à viu, meu? vontade. Aqui são vários A sabores. produção tá investindo aqui na gente hoje. Pessoal da convenção, obrigado aí. Abacaxi. Tem, Caramba. vamos, né? A prosa tá boa, Obrigado como diz o aí, viu, caipira, pessoal? mas vamos tomar um refrigerante do Grupo Convenção que se destaca aí desde a década de 1930. Você sabe que isso aqui, eu sou ituano, sou aqui da cidade, e isso aqui me remete muito à infância, à minha infância, sabe? Isso, o Grupo Convenção faz parte até hoje, e agora, mais uma vez, aqui no podcast Mundo Empresarial, né? Grupo Convenção que, além da linha de refrigerantes, tem também as cervejas artesanais, né? Com a Havashi, também a cerveja Guitz. Enfim. Agora falou da coisa boa, né? Aí, ó. Mas tá trabalhando, tá, Da Felipe? Por próxima favor, vez, hein? por favor, Não, né, Lucas negativo. Depois da gravação. E aí, olha, uma linha completa, né? Abacaxi, limão, uva. Esse de enfim. limão muito bom, inclusive. Também. Muito Também bom de aí, ó. O muito pessoal bom. gostou. E se você ainda não conhecia, tá mais do que convidado no próximo encontro com os amigos, com a família, vai brindar. Brinde aí com os produtos do Grupo Convenção. Muito bem, seguimos por aqui, batendo papo. O Fernando, fala um pouco sobre os planos futuros da MG3 Comercial, você agora à frente como CEO, representando essa marca. Manter a qualidade, né? Que o grupo sempre foi reconhecido. Procurar novos mercados, investir em produto, processo, né? Buscar fornecedores, fortalecer as parcerias que a gente já tem, buscar fornecedores lá fora para continuar sendo competitivo. Como eu falei anteriormente, é um mercado estritamente competitivo, então a gente tem que sempre procurar para estar o melhor, a qualidade de produto, tipo de produto, para que atenda às necessidades dos nossos clientes. Então o objetivo muito é esse, né, de estar mantendo e até aumentando o nível de serviço que a MG3 presta focado no cliente. Você O comentou, né? segredo Não é é esse só aí. preço, né? Exato. Porque Não, o preço, na verdade, é muito competitivo, Isso. não muda muita coisa. Talvez Exato. o atendimento em si, né? É óbvio que a gente sempre está lutando aí para entregar o melhor preço possível para o cliente. Mas a gente tem um mercado aí, eu vejo isso como uma coisa boa, um mercado bem equilibrado, né? O preço é praticamente o mesmo aí para todos os concorrentes, se você souber procurar bem. É isso mesmo. Então a gente foca no atendimento, como o Fernando falou, e como meu irmão falou também, inclusive todos esses projetos que ele tem de certificação, que ele vem trazendo aí, muita coisa a gente já faz, só não tem o certificado ainda, como ele falou. E a gente vai buscar esses certificados exatamente para mostrar para o cliente a nossa preocupação em atender ele bem, né, com maestria e aos requisitos que a gente vê aí, né? Pessoal cada vez mais preocupado com sustentabilidade, segurança no trabalho. Ô Felipe, desculpa a minha ignorância no assunto, né? Mas assim, Estamos aqui como para leigo, perguntar, para conversar. E assim, no caso, o ferro fundido, vocês vendem em barras. Sim. Né? Que daí, de repente, de acordo com a necessidade do cliente, vocês fazem os cortes sob medida e enviam. E no caso dos outros produtos, né? O cobre, enfim... O latão. O latão e tudo mais. Também é tudo em barra também, o alumínio e tal? Perfeito, excelente pergunta. Bom, o ferro fundido, a maioria são em barras redondas, né? 90% é barra redonda. Já os outros materiais, a gente tem aí uma variedade um pouco maior. A gente trabalha bastante com barra redonda, esse é o principal. Mas a gente chama de vergalhão essas barras, né? Dos outros materiais. Sim. Temos também barras quadradas, sextavadas, chatas, né? Que são aquelas de diferentes tamanhos entre suas laterais. E também, principalmente no alumínio agora, a gente trabalha bastante com blocos, que são peças bem maiores aí para manifolds, né? Esses mecanismos hidráulicos que o pessoal faz. Que essa última máquina que nós adquirimos, quando vocês foram lá, eram 13 máquinas, agora Verdade. são 14. Essa última foi exatamente por conta dos blocos que nossos clientes estavam pedindo, blocos maiores, que fossem de 1.600 por 1.100, e a gente não conseguia cortar na época, então adquirimos uma máquina nova exatamente para atender os clientes. Foi cada gambiarra nas máquinas lá para conseguir cortar as coisas. Antigamente não tava dando mais, então... Mas aí é processo, né? Então a gente vem melhorando os processos, focando muito no atendimento do cliente, melhoria de processo, e melhoria contínua, né? Sim. A gente vê essa mentalidade da família e agora da segunda geração,
para estar sempre melhorando atrás de tecnologia, para atender sempre bem o cliente, né? Os blocos de alumínio é uma realidade já na empresa, a gente sempre trabalhou, mas agora com mais afinco, né? E para não só manifolds, você tem o pessoal que faz molde, a parte de moldagem de diversos produtos, né? Sim. Então, é um produto que tem aí uma gama infinita aí de aplicação. Você falando desses, uma infinidade de aplicações, eu me lembrou de um produto. São perfis... Só te cortando rapidinho, a gente esqueceu das chapas também, né? Pessoal aí de estamparia. Chapas, isso, estamparia. Parte de estamparia aí, a gente é muito forte também, verdade, muito bem colocado. Inclusive, fomos visitar um cliente aí. Aí o que é alumínio? Não, de alumínio também. Alumínio, latão, cobre. Aço também, o aço carbono temos um pouco também. É uma empresa que faz instrumento musical. Né? Só. Parte de sopro, muito legal. Eu não conhecia o processo de produção deles, é uma coisa muito interessante, artesanal praticamente. Né? Tem os N problemas de parte de concorrência com produto chinês que já vem pronto, né? Mas é uma empresa aqui no estado de São Paulo também. E aí você vê a aplicação do nosso produto, então você vê os tipos de aplicação para N tipo de produtos que a gente tem, a chapa, do vergalhão, da barra, né? Então, e o Júnior que legal. tá aqui, Vocês ele toca, ele com sabe. o aço relaminado que a gente fala? Também. Faz o aço, ele entra na máquina e, assim, no caso de chapas, né? Vocês fazem isso lá também? Não. A gente só... Essa parte não. A gente trabalha só com a distribuição, né? Então, a gente compra aí, a gente tem as chapas inteiras e a gente corta na medida que o cliente precisa. Tá. Pra entregar aí... Entender o que ele precisa, né? Muito mas bem. fabricação zero. Bacana. Vocês não pensam, de repente... É porque daí, de repente, você acaba se tornando um concorrente do nosso do seu fornecedor, Eu acho né? que a gente pensa muito em manter o modus operandi da empresa, fortalecendo as parcerias. Né? Já tivemos vários players que tentaram isso, tanto o fornecedor tentar virar concorrente da base, tanto a base tentar virar concorrente do fornecedor. E nenhum deu certo. Não tiveram sucesso. Não, então, pode, mas... Pode acontecer. A gente não tem muito esse perfil. Não é uma coisa que passa muito na nossa cabeça hoje. Os nossos fornecedores, a gente sabe que para eles estarem onde eles estão hoje, né? Eles precisam de um nível de conhecimento absurdo e que não é um trabalho fácil. Não é simples. Muito bem colocado. Então, assim, a gente não é arrogante a esse ponto de falar, vamos começar a fazer o que eles fazem. Não é assim, não dá. É bem uma outra complexo. empresa do zero, né? MG3, 35 anos, teria que criar uma outra. Processo. Desculpa, eu cortei você a hora que você ia falar, né? Mas vamos citar aqui a presença do Júnior, né? Da Zoom Propaganda, é isso, né? Isso. Que tá fazendo os bastidores, making off aqui, acompanhando os meninos, produzindo, né, nessa produção do audiovisual. Responsável aí por toda essa parte do MG3. Mídias sociais, tudo. Uma empresa, um trabalho muito sério. Bacana. Muito bem executado. Muito importante ressaltar, o Júnior é uma dessas pessoas que tá com a gente aí há mais de 10 anos, fácil, né? 12, 13 anos já. Não... Com 6 anos de idade, então. Pois começou cedo, hein, Júnior? Começou cedo, hein? É isso aí. Que vocês não estão vendo os bastidores aqui. É uma pena que vocês não estão vendo os bastidores. Olha o negócio. Viu? Agora, contem pra gente. O Grupo MG3, viu, sempre ele é atendendo bem a composto gente por aí. outras 2 empresas, é isso? São quantas empresas embaixo desse guarda-chuva todo? No total, são 4 empresas. Bom, só continuando então a história da Maxfer, que a gente começou a falar. A Maxfer foi a primeira, com meu pai. Foi crescendo, começamos a trabalhar com licitação. Então, em 2015, nós abrimos a FG Metais. Felipe Gustavo Metais. Isso. Por isso o nome é FG. Tá. Depois ela chegou a virar FGB, por causa da minha irmã também, Felipe Gustavo e Bianca. Mas não só por causa disso, né? Não só por causa disso, várias coisas. Pessoal aí, um abraço pro pessoal da Ferramentas Gerais que fez a gente mudar de nome. Entendi. Não foi bem opcional. Entendi. Foi bem que obrigado. Muito bom, obrigado. Brincadeiras à parte que... A gente não conhece pessoalmente, mas eu tenho amigos aí que conhecem o pessoal lá da Ferramentas Gerais, são pessoal nota 10, muita gente boa. Então,
Não, a gente brinca, A gente mas faz brinca parte. porque tem que dar risada, Sim, né? sim, A gente sim. tá aí pra Vamos isso. levar com bom humor, né? É, óbvio, bom. Tá certo. E tá certo ele, né? Se fosse a gente, faria o Tem. mesmo. Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra né? todo mundo, eu É, concordo com você, Thiago, é verdade. E verdade. meu pai fala, tudo que aconteceu com a gente de ruim foi pra gente melhorar. Exato. Então a gente tem que sair da casa da minha avó lá atrás, fez a gente melhorar pra um galpão melhor. Uhum. A gente não conseguir mais atender alguns clientes por conta de não ter o material, fez a gente atrás do bronze, do latão e agora estamos onde estamos. Uhum. Então tudo de ruim vem pra gente melhorar. Sim. Os concorrentes são uma prova disso. Se a gente não tivesse concorrente, não ia ter que melhorar continuamente, né? Já dizia o Candinho da novela da Globo lá, né? Não sei se vocês são noveleiro ou não, mas tem um personagem na novela que fala isso. É? Tudo que é de ruim é pra melhorar. Mas é importante. Mas é isso mesmo. São lições aprendidas, né? É, Sim. com certeza. Bom, E você falou dos concorrentes, rapidinho antes de você continuar, a gente tem muito concorrente hoje que, na verdade, é até parceiro. A gente indica, às vezes, né, pra um cliente aí, né, que... Legal. Agora vamos falar um pouco dessa segunda geração. Vocês que estão junto, né, nessa parceria junto com o teu pai, enfim, com os demais lá. 2019, é isso que vocês... É, mais ou menos isso. Então, 19, vamos lá. 21, né? Só contextualizando aqui, então, 2015 a gente veio com a FG. Para depois... licitações. Isso. E daí em 20... Não, nós- calma. Aí foi quando ela virou FGB. Isso. Ah, não. A FG vira FGB em 2018. Isso. Em 2020 a gente abre a MG3 com o intuito de modernizar a Maxfair. Exato. Então, No eu meio da chego em pandemia. 2019 na empresa. E aí 2020 começo a pandemia. aprender um pouco mais do negócio, né? Apesar Mas de- sempre focando na distribuição e... Sim. Sempre, Sempre. sempre. Todas são no mesmo ramo, Tá. só muda um pouco o sentido da empresa. Então, uma para licitação, outra para pequenas empresas, outra para médias empresas, mas todos no mesmo segmento. Uhum. É. E, bom, e aí então eu entro em 19, daí 2020 a gente vem com a MG3 para dar uma atualizada na Maxfair e pra gente conseguir também ter um espaço ainda melhor do que o que a gente já tinha. A gente tinha um espaço bom na época, mas a gente viu possibilidade de melhorar. A gente precisava de um espaço maior para poder crescer também. Uhum. E aí em 2021, meu irmão Eu entro na empresa. se formou, veio trabalhar com a gente. E, puta, de lá pra cá, bastante coisa aconteceu. Ele veio com bastante energia, bastante ideia, né? E aí a gente, Vice-versa. então, aí a gente vem com a MG3 num galpão novo, bem próximo de onde era o outro da Maxfair, que a gente ainda tem também. E a gente começa, então, a ampliar o nosso portfólio para atender diferentes tipos de clientes. E daí, esse ano, em 25, a gente abre a GBF, Isso. que é como se fosse a MG3 para a Maxfair, a GBF é para a FGB, uma empresa mais moderna para atender licitações também. Então, essas são as 4 empresas do grupo MG3, a MG3 hoje sendo um guarda-chuva, Uhum. mas todas com a mesma qualidade e os mesmos valores. Todas certificadas ISO 9000, com os mesmos processos, com o mesmo pessoal que está com a gente há mais de 20 anos, como a gente falou. Muito bem, então como para vocês atenderem essas licitações, então vocês atendem, um dos clientes de vocês, mas uma gama de clientes são empresas públicas. Sim. Sim. Uma até legal da gente contar foi aquele submarino atômico do Brasil, tem a mão da MG3 lá. Olha que bacana. Tá pensando o quê, meu? Que legal. Conta pra gente. Conta um pouquinho. Conta de detalhes disso, que a gente gosta de boas histórias assim. Essa daí, se eu não me engano, foi em 16, 17, porque nós não estávamos ainda. Não tá, velho. Não. E uma das coisas mais legais que meus pais contam, o pessoal foi lá, pessoalmente, ver o material separado, Ah, é verdade. conferir a medida, conferir tudo, a liga, porque, claro, o submarino Submarino, não né? pode ter não pode ter problema. Não dá pra dar ruim, né? Não dá pra dar ruim. Chegaram lá, viram que tá certinho, lacraram e a entrega tinha que pegar aquilo lá que tava lacrado. Então você vê o nível de serviço deles também, né? Uhum. A gente fala governo isso, governo aquilo, mas não, quando é pra ser sério, tem que ser. Uhum. E daí vocês forneceram o aço, Se né? eu não me engano, foram chapas de... Não, chapa de aço foi outra. Eu acho que foi de alumínio, não? Tarugo de alumínio? Pode ser. Acho que pode ter sido, sim. Eu não lembro muito bem que nessa época a gente não tinha entrado ainda, a gente não tava no dia a dia da empresa, né? Sim. Você via mais as coisas por cima e tal. Mas a gente tem alguns bons exemplos aí também. Tem
parques aquáticos aí também, Sim, que lá no tem a nossa Nordeste, mão lá. Várias chapas. Você vai estar lá no escorregador lá. É. Em cima da descer no MG3, toboágua, material Foi a MG3. gente que ajudou a fazer aquilo lá, Que tá? legal, Você me legal. agradece depois. É a estrutura que segura o... Parte Se eu não me estrutura. engano, não é a parte da estrutura, é a parte realmente onde você desce. Ah, é? Porque ali, se eu não me engano, são chapas. Acho que não era inox, porque não pode ir na água. Uhum. Não sei se era alumínio ou aço. que Que eles alumínio. fizeram algum tratamento para não descascar, né? Pelo que eu sei, eles fizeram esse tratamento. Tem um tratamento. Acho que deve ter. Mas é a parte onde você desce mesmo. Uhum. Então vai estar passando lá o bumbum da MG3. Ah, que legal, hein? Viu? Agora, o Fernando, embora você esteja há pouco tempo lá, mas já tendo contato com os clientes, você já deve ter ouvido muitos feedbacks, né, dos seus clientes. E Muitos. qual é o feedback que vocês têm do material, do atendimento e tudo mais? Sempre focado, como ele é o que a empresa preza muito o nível de serviço, né? Você vê o cliente sempre elogiando o prazo que você... A pior coisa que você tem para o seu cliente é você prometer alguma coisa e não cumprir. Sim. Então, a gente tem essa premissa lá que, assim, a gente só vai prometer o que a gente consegue cumprir. Então, assim, se eu estou te dando um prazo de 2, 3 dias, 2, 3 dias o material está pronto. Uhum. Isso é importante. Então, é muito isso que a gente ouve dos clientes, a seriedade com que a gente trata todos os processos, né? Isso para eles também é importante, quer queira, quer não, né? E o nível de serviço mesmo, olha, obrigado. E assim, a acuracidade, assim, eu quero uma peça com 5,35. A gente manda a peça com 5,35, né? Porque a gente sabe do projeto, milímetro faz a diferença. Sim, né? Então, isso é que a gente ouve muito nesses 40, 50 dias que eu tô lá, né? A gente ouviu muito isso dos clientes e o porquê que eles continuam comprando com a gente. Sim, né? Porque isso é uma coisa bem legal. A gente, claro, a gente tem algumas peças que o cliente não precisa de tanta precisão, e aí nessas peças a gente às vezes manda 1 milímetro, 2 milímetros a mais, para ele ter uma segurança também. A maioria dos clientes, eles vão usinar a peça, né? Então a gente manda com um pouquinho mais para eles poderem trabalhar com segurança e não perder a peça, né? Mas a gente trabalha também, alguns poucos clientes que pedem material sobre medida, mandam até o projeto da peça final pra gente, e aí tem o que ser nível uma de coisa, precisão é excelente. Nível de precisão maior, não pode ter nada de torto no corte, Foi que nem o Fernando falou. É corte a laser? Não, Não. gente... É boa pergunta, inclusive. Lá no começo, antes da gente ter essa estrutura toda, né? A gente precisava pegar a máquina emprestada, como a gente falou aí, de um grande parceiro nosso que tá com a gente até hoje. E quando a gente comprou nossa primeira máquina, foi uma máquina de corte hidráulico, né? A famosa punheteira. Essa aí mesmo. O nome Como que é o nome? Punheteira. O nome técnico da máquina é serra hidráulica vai e vem. Mas o mercado conhece como... porque você pensa que ela tá aqui, entendeu? Aí ela vai e vem. Aí ela vai e vem. Então, no mercado E aí, Olha a minha cara. Ah, meu Deus. Essa parte podia falar? Não, pode. Já foi. Já foi, já. Tira as crianças da sala. Entendi. Não, e detalhe, né? Diretor, corta. O apresentador ainda pede pra repetir. Né? Como é que é? Não, porque eu fiquei aqui e falei, será que eu ouvi certo ou a minha mente que tá muito poluída, né? Mas tudo bem, segue o jogo. Mas então, é uma serra... Eu acho que se não há... Acho que é a serra mais simples que a gente tem hoje aí, né? A gente não trabalha mais com ela, mas você que tá entrando nesse mercado de corte, é a mais máquina mais simples que você pode adquirir. E menos precisa. Menos precisa também. E aí a gente começou com uma dessa, obviamente que não era uma máquina nova, né? Porque não tinha condições na época. E viemos crescendo aí, adquirindo novas serras, que é a que a gente tem até hoje, que são serras de fita que a gente fala, né? Basicamente é uma máquina bem grande assim, onde a gente tem 2 volantes, um em cada lado, e uma fita que percorre esses volantes, é uma fita com os dentes cerrados, e ela que faz o corte do material. Então, Que legal. Muito legal. E assim, tudo tem. Essas máquinas são operadas por funcionários? Sim. Esse é uma parte interessante do trabalho, né? Que é passar pro pessoal como utilizar as máquinas. Graças a Deus, o pessoal que trabalha lá com a gente hoje no corte é um pessoal bem capacitado.
bem cuidadoso também, porque para se machucar fazendo isso aí é rapidinho, são grandes, né? São riscos grandes, cada mas... coisa que a gente já viu nesse mercado que, meu Deus do céu. Por isso, o certificado ISO 45000, a NR11. NR11, se não me engano, quer dizer. E 12 Tem a é de 12 uso do maquinário, né? Do equipamento, né? Isso. É 12. Tá. Mas é isso, né? E aí, então, como você falou, essa parte aí das serras, de quem opera, é uma parte bem delicada e a parte que acho que mais exige treinamento hoje. Sim. Né? Bacana. E como que vocês administram essa parte com os colaboradores, né? Treinamentos, certificações, capacitações, EPI, enfim, como que funciona isso? Como que é o trabalho lá, essa parte? Eu cheguei a dizer, né? Os vendedores têm treinamentos quase que mensais com os fornecedores e parceiros. E a parte operacional não é diferente. Tem treinamentos tanto com nossos fornecedores de serra, para entender a dentição, que seria a distância entre um dente, que a gente chama na serra, tem vários dentes para cortar. Então, para entender o tamanho do dente, a distância entre ele, porque cada material tem que ser uma serra diferente, para não quebrar a serra e não mandar um material torto, por exemplo. Sim. Então, velocidade do corte. Sim. Exatamente. Tem que ter temperatura, para quem não escutou. Muito importante essa parte. Tudo isso tem treinamentos, são treinamentos recorrentes que a nossa própria ISO exige. Então, a ISO 9000, ela já exige. Ela não exige que tenha treinamentos nessa parte operacional, mas nós incluímos porque nós achamos necessário. Então, a nossa ISO... Extremamente necessário, né? Extremamente necessário. Então, não é só para a segurança tanto dos nossos operários, quanto para a máquina não se danificar, mas também para o próprio cliente não chegar a uma peça torta. Que bacana. O papo tá bom, hein? Mas tá acabando o programa. Eu quero agradecer a presença e a participação de vocês aqui. E antes da gente encerrar, por favor, uma mensagem para o público, para os seus clientes, para quem ainda não é cliente, mas de repente precisa do material que vocês distribuem, comercializam. Por favor, uma mensagem final, começando aqui pelo nosso amigo. Por mim? Isso, por favor. Eu agradeço. Primeiro, agradecer o convite do pessoal do Mundo Empresarial. Prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo gostoso. Os clientes saibam que podem contar. Você pensou em metal, ferroso e não ferroso, contem com a MG3, será muito bem atendido. Eu acredito que o nível de serviço que a gente presta lá é excelente. Então, é o recado que eu tenho. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Felipe, muito obrigado pela presença. Suas considerações, por favor. Bom, obrigado vocês aí por estar recebendo a gente, dar essa oportunidade pra gente, né, mostrar um pouco do nosso trabalho aqui pessoal. E eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer todo mundo que tá vendo aí e que já é nosso cliente. Muito obrigado por estar com a gente aí. Quem ainda não é, vai ser um prazer ver vocês como nossos clientes no futuro. Saibam aí que precisou de metal, pode contar com a gente. A gente vai estar aqui para atender vocês da melhor maneira possível. E já deixo também aberto aqui, você que é nosso cliente, você que tem uma sugestão de melhoria, manda pra gente. A gente vai ficar muito feliz em ouvir e melhorar o que puder aí para atender vocês. É isso aí. Valeu, Gustavo. Obrigado pela presença, suas considerações. Antes de mais nada, também um abraço lá pro Marcelo Fávaro, né? O papai fundador da empresa. Faltou ele aqui, né? Quem sabe numa próxima aí, tá mais que convidado. Venha também, vai ser um prazer conhecer a história dele, né? Vocês contaram, mas nada melhor do que ele mesmo pra dizer. É mais legal quando ele conta, é mais legal. Mais tem emocionante. Uma história que faltou aí. Então, por favor, tá mais do que convidado, viu, seu Marcelo? Na próxima, venha também com os meninos, vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente aqui no nosso estúdio. Vamos lá. Bom, só agradecer tanto ao mundo empresarial aqui, todos que estão envolvidos, e deixar aberto também clientes e não clientes, vão visitar a MG3. A gente preza muito pelo contato tete a tete, né, o contato pessoal. A gente fala isso sempre para os nossos vendedores. É uma diferença que a gente sente no mercado, essa carência de contato pessoal, porque hoje em dia tudo é WhatsApp, tudo é e-mail, parece que você está falando com um robô, não é uma pessoa ali. Então, vão visitar e convidem a gente para visitar também, porque é sempre uma honra conhecer os nossos clientes e fornecedores. É isso aí. E antes da gente encerrar também, deixar um agradecimento aqui especial ao Marcelo, meu pai, e a minha mãe, Giovana, né? Que... Ah, sim, não pode. Faltou um pouco aí, uma pode parte esquecer, da história, né? mas... Não, parte 2, parte 2. Fica pro próximo episódio. Quem conhece sabe aí, não dá pra mentir. Hoje, graças a Deus, a gente só tá aí onde a gente tá, vamos dizer assim, pelo menos 40% por causa dela. Então,
Um abraço aí, mamãe. É isso aí. Tudo bem. Dona Giovana Fávaro. Isso mesmo. Obrigado pela audiência aí. Um abraço para você, para o Marcelo. E estão convidados aqui para participarem numa próxima edição também, no próximo episódio. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Tudo de bom? Você, viu? Obrigado mesmo. E você que me acompanhou até aqui. Enfim, disse no início do programa que você ia gostar, se surpreender desse episódio. E tenho certeza que você gostou. Então, por favor, compartilhe esse conteúdo para os seus contatos aí, para mais pessoas, para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. E deixa aí o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Vamos fazer crescer ainda mais esse canal aí, que são quase 140 mil inscritos, tá bom? Obrigado também ao Grupo Convenção, parceiraço aqui do podcast Mundo Empresarial. Um abraço e até a próxima.